E voltamos com o programa Pauta Especial. Eu estou conversando com o psicólogo e mestre em educação Antônio César sobre conceitos de gênero e sexualidade nas escolas. Nós estamos falando das instituições, mas ainda não chegamos ao aluno, que é a figura mais importante em tudo isso e que acredito eu que não deva ser consultada, até pela pouca idade. O aluno sente isso quando ele muda de uma escola adventista, vai para uma escola cristã, ou ele vai para uma escola militar, cada uma com postura diferente? Sim, o aluno percebe e para a gente refletir essa questão que você está trazendo, basta a gente lembrar como foi o nosso processo educativo. Né? Quando a gente muda de turma, muda de escola, a gente percebe qual o estilo daquela escola e a gente busca vivenciar a vida escolar de acordo com os padrões e o projeto daquela escola. Né? Então, o aluno ele vai fazer essa leitura, sim. Né? Então, e aí, nesse sentido, é importante realmente a escola entender que a cada geração esse aluno está mudando. A cada geração esse aluno muda suas estratégias de lidar com a escola. Professor, qual é a hora exata de falar sobre tudo isso, sobre sexualidade, sobre gênero com a criança? Pronto. De forma geral, a questão de gênero, eu acho que discute, né, os padrões de masculino e feminino, né, eles têm que ser discutidos, não só discutidos, mas vivenciados desde o início da infância da criança. Né? A criança, de forma geral, ela não vai ter um questionamento sobre o que ela pode, o que ela não pode fazer, por que eu brinco o menino brinca de carrinho e a menina brinca de boneca e eles não podem trocar esses brinquedos. Né? Tudo isso é construído, os pais é que vão trazer esses modelos. Né? Não vou dizer que os pais vão incentivar a troca simplesmente, mas os pais podem problematizar um pouco isso, né? Apresentar outro tipo de brinquedo, outro tipo de iniciativa, no sentido de dizer realmente que esses papéis podem ser modificados. É nesse sentido que é importante. Então, desde o início, a questão das cores, por exemplo, é muito forte, né, na infância. A criança aprende desde bebezinho, desde pequenininho, que o azul é do menino, o rosinha é da menina. São poucas as crianças que vão questionar isso, que vão lidar de uma forma diferente, porque são os adultos que vão trazer essa referência. Então, os adultos podem reconstruir essa referência. Vai diferenciar de casa para casa. De casa para casa. E é nesse sentido que é importante... De padrão familiar. Isso. É nesse sentido que é importante a escola respeitar o que a família traz como limite e possibilidade de desenvolvimento, mas a escola também tem que apresentar o que a sociedade construiu em torno disso. Né? Acho que esse é o papel da escola. Né? E aí, no âmbito da família, os pais vão percebendo a forma como a criança demonstra interesse e, a partir disso, os pais, a depender do nível de desenvolvimento da criança, vão dando conta do interesse dela, né? Da curiosidade em torno da sexualidade, né? Principalmente em torno da sexualidade. O gênero não é tão discutido. O gênero é muito mais vivenciado. A postura machista ou a postura feminista, vamos dizer assim, a feminilidade e a masculinidade, elas são vivenciadas, né? No interjogo, no contexto familiar. A escola, ela pode, no caso com as crianças mais novinhas, a escola pode também discutir as atitudes, as posturas, as formas de brincar, por exemplo, ao invés de dividir os grupos dos meninos e das meninas, fazerem grupos mistos nos jogos de educação física, nos jogos da sala de aula, de forma geral, como forma de não incitar essa competitividade, né, entre o homem e a mulher, né, já desde a infância. E a gente sabe, a gente que vivenciou a escola, a gente sabe que isso sempre existiu. Então, os professores podem relativizar isso, podem discutir essas outras possibilidades de formação de grupos, de relação. Acho que o grande foco não é a gente determinar um gênero ou outro. A escola não pode fazer isso, até porque a criança, que depois se torna adolescente, que se torna um adulto, é que vai definir isso. Né? A escola tem que discutir as relações de gênero. É essa a importância. Só que para discutir as relações de gênero, a escola tem que apresentar os conceitos de gênero. Os conceitos são apresentados, mas cada sujeito vai acatar e vai assumir, vai assimilar o conceito da forma como ele se constitui enquanto ser humano, da forma como ele constitui a sua identidade. E eu repito que, como não vamos consultar as crianças, Sim. Talvez elas entrem num processo de sofrência dada a opção dos pais, né, de colocar em determinada escola que não discute determinados conceitos. E o sofrimento interior dessa criança pode levar a uma complicação mental mais adiante? Pois é, essa questão que você coloca é muito importante e é em cima disso que a psicologia, principalmente, ela se debruça. Né?
ela se debruça no sentido de discutir possibilidade de desenvolvimento, mas, infelizmente, a gente tem lidado muito mais por uma demanda da sociedade com a questão do sofrimento mesmo psíquico, né, diante das imposições, né, que existem, que não é a escola que faz isso e nunca é a escola que vai fazer isso. Essas imposições, elas partem de outras dinâmicas, geralmente do contexto familiar e do contexto religioso, né? Então é importante que a criança perceba, comece a construir a sua autonomia, né, em torno da sua sexualidade. Então, mesmo que a gente vai perceber no cotidiano que mesmo que a criança sofra essas imposições de conceitos, de formas de agir, inevitavelmente ela vai construir as suas particularidades, né? Ela vai subverter de alguma forma, né? E isso, de certa forma, é sadio para ela. E isso quando a criança consegue esse espaço. Quando a criança não consegue esse espaço, ela não vai encontrar formas sadias de vivenciar a sexualidade. Então ela vai ter dificuldades, isso vai implicar em sofrimento. Vamos pegar o exemplo que é o que está sendo mais discutido na sociedade hoje, que é a questão da homossexualidade. Vamos imaginar o homossexual que apresenta uma atração pelo mesmo sexo e que não tem esse espaço, essa vazão, tanto no contexto familiar, quanto no contexto religioso e na escola, né? Quais são as situações de preconceito que ele vai sofrer na escola? Né? Quais são as limitações em termos de relação que ele vai ter no contexto familiar? Né? Então, se cada lugar consegue dar um espaço para que essa homossexualidade seja vivenciada de uma forma tranquila, sadia, e aí é muito importante destacar que essa orientação não é uma opção, né? E não é uma orientação sexual por si só, é também uma orientação afetiva, implica na afetividade, né? De forma geral, historicamente, os homossexuais, os bissexuais, têm sido interditados na vivência da sua sexualidade. É isso que tem que ser modificado, né? É esse enfrentamento que a população LGBT tem buscado. E o grande espaço que pode legitimar isso, legitimar da forma mais sadia possível, sem determinar, é realmente o espaço escolar. Conversamos com o professor, psicólogo, mestre em educação, Antônio César. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. O programa Pauta Especial fica por aqui. Um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.